Para todos, boa noite, bem-vindos ao Em Cima da Linha, um clássico das sextas-feiras já aqui na página do Santo Tirso Digital, como habitualmente com a presença do nosso comentador residente Paulo Sampaio e na segunda parte também um convidado muito especial. Fique porque vai valer a pena acompanhar os próximos minutos deste Em Cima da Linha. E começámos por falar de voleibol feminino. Na passada quarta-feira, o Desportivo das Aves iniciou o play-off da divisão A1 de voleibol feminino, recebeu e bateu no seu pavilhão a formação do Porto Volley por 3-7-0, com os parciais de 25-20, 40-38, números nada que não costumam ser muito habituais em jogos de voleibol, 40-38, repito, o segundo set, e depois 25-14 no terceiro set. Está assim na frente a formação do Desportivo das Aves, vence nesta altura por 1-0 este play-off. No próximo sábado, às 5 da tarde, joga o segundo jogo, passa a redundância, no pavilhão do Porto Volley, pavilhão da EFANOR, o segundo jogo então que também iremos estar atentos aqui na página do Santo Tirso Digital. Futebol. Vamos, nos próximos minutos, dissecar a permanência do Futebol Clube Tirsense no Campeonato de Portugal, depois da vitória sofrida, mas justa, diga-se de passagem, do passado domingo, frente à formação do Brito, numa jornada em que relegou a Associação Recreativa de São Martinho, fruto do seu descanso, uma vez que não jogou, para fora dos 5 primeiros classificados da Série B do Campeonato de Portugal, que sofre agora uma paragem de 2 semanas, regressando apenas no dia 3 de abril, o sábado de Páscoa. Paulo Sampaio, uma vitória do Tirsense que já era esperada e também carimbada assim a permanência numa época bastante atribulada. Sim, esperada e desejada também. Não, foi uma vitória perfeitamente justa, até me parece por números muito curtos, ou seja, a margem de vitória do Tirsense teria que ter sido maior, atendendo ao caudal ofensivo da equipa do Tirsense. Pena foi que sofreu-se aquele golo, os 3-2, nos últimos minutos, e aí a equipa abanou um bocadinho, que é normal, porque sabia da importância do jogo. Mas foi uma primeira parte muito bem conseguida por parte da equipa do Tirsense, onde mandou no jogo, onde foi melhor, onde dominou e controlou. Na segunda parte, só controlou, não dominou tanto como na primeira. Os índices, talvez também por algum nervosismo, o que aconteceu foi que a equipa não teve tão dinâmica no jogo. Teve sempre organizada, não deixou nem permitiu grandes contra-ataques por parte da equipa do Brito. Só num ou outro lance é que não conseguiu fazer e o Brito até acabou por fazer o 3-2 e aí a equipa abanou, houve ali uns cantos, um lance de bola parada, mas foi um resultado inteiramente justo e por números que podiam ter sido muito mais expressivos. Passando em revista esta época do Futebol Clube Tirsense, pode-se dizer que foi o possível nesta temporada. Chegou eventualmente a sonhar com a presença nos 5 primeiros classificados, mas, e conforme o dissemos também no passado domingo, durante a nossa transmissão, e um dado que pudemos confirmar, o Tirsense, mesmo que passasse para os 5 primeiros, disputaria o play-off de acesso à terceira liga, mas depois poderia, em caso de ficar nos 2 primeiros lugares, não conseguir essa subida porque não fez a pré-inscrição até ao dia 31 de dezembro, conforme está no regulamento. Foi um dado que pudemos confirmar, esse dado que é importante porque noutras situações, não no Campeonato de Portugal, mas, por exemplo, recordo-me cá, 3 épocas atrás, o Desportivo das Aves não participou na Liga Europa porque não fez essa tal pré-inscrição. E penso também que o Moreirense também não fez a pré-inscrição há 2 anos. Há 2 anos, quando o Ivo Vieira era o seu treinador. Era o treinador, portanto... E segundo o Santo Tirso Digital pôde confirmar, o Tirsense também não fez essa tal pré-inscrição, que eu pessoalmente até desconhecia, fui alertado no passado domingo para esse dado, e portanto poderia correr o risco, mesmo disputando o play-off e ficando em lugar de subida, poderia não o conseguir, não é? Pronto, então até começando por isso, eu atrevo-me a dizer que também não conhecia que os clubes teriam que a 31 de dezembro fazer essa pré-inscrição, demonstra logo aquilo que foi um bocadinho a época do Tirsense. E vou dizer isto porque numa equipa profissional, neste caso, um campeonato não sendo profissional, mas são equipas que já têm pessoas durante o dia que trabalham no clube, que só fazem isto, tinham que se precaver, independentemente de quem viesse
e de que classificação tivesse. Ou seja, era logo ponto assente, atendendo àquilo que foram os objetivos iniciais por parte da direção da altura de atingir os 5 primeiros. Se os objetivos eram atingir os 5 primeiros, fazia todo o sentido inscrever a equipa para isso. Infelizmente não aconteceu e infelizmente também o Tirsense não conseguiu ficar nos 5 primeiros. Mas eu acho que quando se começa uma época e quando se pretende ter objetivos e atingi-los, eu acho que os objetivos têm que ser objetivos claros, que não hajam dúvidas e não dizer por dizer. Eu parece-me, e com todo o respeito, parece-me que o Tirsense, em termos de qualidade de plantel, não tinha qualidade, esta é a minha opinião, para ficar nos 5 primeiros, atendendo à série em que calhou e atendendo aos clubes que tinha. Porquê? Porque se fosse, por exemplo, numa Série A, sim, era o que eu ia dizer. Acredito que perfeitamente teoricamente que a equipa Tirsense poderia atingir os 5 primeiros. Séries B e C são muito complicadas, tendo logo 2 equipas B à cabeça, de equipas que são boas, que é o caso do Vitória e do Rio Ave. Tendo um FAV, que é sempre candidato à subida de divisão. Tendo um São Martinho e Felgueiras, que são sempre boas equipas, portanto, parece-me que a equipa de Tirsense, o objetivo dos 5 primeiros é um objetivo muito arrojado, atendendo àquilo que era o seu plantel. Por isso, com a troca de treinadores que teve, de alguns jogadores, e depois ainda por cima, e não está em causa se é boa ou se é má a que saiu e a que chegou, a troca de uma direção mexe sempre com qualquer plantel. Por isso, acho que os objetivos foram atingidos. Não me parece que tenha sido uma época falhada. E há uma coisa que eu acho importante, que é perceber o que é que correu menos bem nesta, para que na próxima a época corra melhor. Há tempo mais do que suficiente, porque estamos em março, e a próxima época só irá começar a meio de julho, não é? Em princípio. Portanto, há tempo mais que suficiente para organizar, para estruturar o clube naquilo que ainda não está estruturado, ou que a direção entende que ainda não tempo não vai faltar, com toda a certeza. Exatamente. Desde de perceber quais são os jogadores que a equipa precisa, de também tentar já renovar com alguns jogadores mais importantes desta equipa. Agora também temos que perceber se, em termos financeiros, se o clube já tem um balãozinho de oxigênio para poder assumir essa subida de divisão. Porque assumir a subida de divisão só porque é o Tirsense, eu também aí já ponho as minhas reticências. Porquê? Porque nós todos sabemos que o Tirsense tem nome, que o Tirsense é um clube respeitado por toda a gente. Mas também sabemos que os últimos anos não tem sido assim. Por isso, é possível fazer um orçamento bom, mas que se possa cumprir todos os meses e depois, dentro disso, apostar em jogadores que estejam habituados a este campeonato, que tenham qualidade, uns mais experientes e outros menos experientes, e, se possível, alguns jogadores da formação, para poder também rentabilizar aquilo que é a sua formação, sabendo nós que, infelizmente, este ano também foi muito mau para a formação. Parece um aspecto, então, importante de dissecar aqui. Aliás, no passado domingo, na transmissão que tivemos a oportunidade de ver também aqui na página do Santo Tirso Digital, em partilha com o Facebook do Futebol Clube Tirsense, o comentador Carlos Filipe Barbosa frisou isso mesmo, que essa pré-inscrição para participar na Terceira Liga não teria sido feita e então o Tirsense corria o risco, mesmo que disputasse essa subida, de não poder participar na Terceira Liga. Quem está fora para já do comboio é o São Martinho. Mesmo vencendo os 2 jogos que faltam, pode não chegar para a formação campense, que nesta altura tem 23 pontos, está a 2 pontos do 5º classificado, que tem essa vantagem, 2 pontos quando faltam disputar 6. Sim, perdeu Embora uma das carruagens. Um Felgueiras Berço que podem-se, como se costuma dizer, matar um ao outro. Exatamente, por isso é que eu estou a dizer. O comboio saiu um bocadinho da carruagem, mas ainda está ali com a mão na porta. Uma vitória, teoricamente, frente ao Molinense, que é um adversário teoricamente acessível. Pronto, se formos até já para esse jogo, se o São Martinho também não ganhar ao Molinense em casa, também não merece ficar nos 5 primeiros. E depois fica tudo para decidir em Pavidem, não é? E agora é perceber,
depois o último jogo, se ganhar ao Mondinense, ir para o último jogo para Pavidem, pode acontecer que o Faf ganhe o seu jogo e o Pavidem precise Pelo menos jogo empatar para ficar em primeiro. Portanto, o São Martinho vai ter, naquela última jornada, um osso duro de roer, que é em Pavidem, mas para esse jogo ainda falta muito, porque... Só para 10 de Abril. 10 de Abril, ou seja, pode acontecer tanta coisa até lá, mas o São Martinho, aquela derrota em casa com o Brito, veio prejudicar esse sair de um bocadinho da carruagem, porque eram mais 3 pontos e o São Martinho aí estaria nos 5 primeiros. Nesta altura estaria em terceiro lugar com esses 26 pontos. Exatamente. Que já era outra coisa. Fecho de época então para o Futebol Clube Tirsense. Termina o campeonato na 8ª posição com 21 pontos. Vai então continuar a disputar os campeonatos nacionais na próxima época. Tem mais ou menos 4 meses para atempadamente tratar os assuntos respeitantes à próxima temporada, que se espera que seja mais auspiciosa do que esta que terminou. No final da partida, conforme também pudemos escutar aqui em direto, que Humberto agradeceu, não só a esta direção atual, mas como também à direção anterior, presidida por Fernando Matos, pelo facto de o ter ido buscar e ter acreditado no seu trabalho para levar em frente o projeto Futebol Clube Tirsense. Paulo Sampaio, não sei se ouviste falar esta semana, mas clubes do interior do país que militam no Campeonato de Portugal põem sérias dúvidas quanto à Liga 3. Poderá ser aí também poderá começar já a haver aí gato escondido com o rabo de fora? Não, o que acontece é que sabemos nós que as despesas vão ser muitas e já existem algumas alterações relativamente até aos contratos profissionais. No início estaria-se a pensar que era obrigatório os clubes terem contratos com os atletas, com descontos, portanto, contratos profissionais. Penso que era o ordenado mínimo em Portugal, penso. Que já não é assim. Já podem perfeitamente terem contratos amadores. Porque começaram a fazer as contas e sem apoios da Federação Portuguesa de Futebol, eu não acredito que as equipas do interior do país tenham possibilidades para estar nesse campeonato e serem competitivos. Já no campeonato nacional que estão, já têm dificuldades e mesmo assim estão com séries definidas pelo seu território, ou seja, não têm que fazer grandes viagens. Por exemplo, o Tirsense, no seu campeonato, não tem que fazer a deslocação mais longe que teve foi a Mondim de Basto, que são 70 km. Sim, mas, e é só uma vez no ano. Agora, indo para a terceira liga, são outros custos, são outras... Desde a manutenção das instalações, tem que ter, de certeza, os seus campos têm que ser parecidas com as dos campeonatos profissionais. Não será tão exigente, mas acredito que terão que ter todos lugares sentados. As coisas não podem ser liga, assim. Eles dizem que funciona como uma preparação para entrar uma porta de entrada para às ligas profissionais. Portanto, não será tão exigente, mas os relevados, não poderemos ter relevados tão maus como muitas vezes temos no inverno. Portanto, isto tudo... os clubes vão ter que ter uma logística muito grande para aquilo que estão habituadas, porque nós sabemos que esses clubes, e não vou falar tanto do Tirsense nem do São Martinho, porque já são clubes que estão habituados a estes campeonatos. Agora, do interior do país, sabemos nós que são clubes com poucas condições humanas até, porque é sempre uma pessoa que ele faz tudo naquele clube, desde as inscrições, desde estar... funcionário para tudo. Exatamente, desde estar nas suas instalações a ver como é que as coisas estão, indo para a terceira liga é muito mais complicado e eu estou a ver que os clubes podem ter algumas dificuldades, mas entretanto também pode aparecer o apoio da Federação Portuguesa de Futebol, um bocadinho como há na segunda liga os direitos de transmissão, que parece que não, são muito importantes para os clubes de segunda liga. Pelo que eu sei, não há... verba para isso. Há transmissões no Canal 11, mas não há verba. Neste momento, é o que estou a dizer, neste momento, mas penso que no futuro, para o campeonato de terceira liga ser competitivo e os clubes poderem honrar os seus compromissos, acho que neste caso a Federação vai ter que apoiar, porque senão os clubes do interior vão ter muitas dificuldades em estar nesse campeonato. E depois há outra situação, que a maior parte dos campos são sintéticos. E nas ligas profissionais não está autorizada a utilização de campos sintéticos, não é? Por isso é que eu digo que é um campeonato que é bonito no papel, na sua essência é bonito. Agora, não sei se nós, em Portugal, estamos preparados para
para ter esse campeonato. Muitas das vezes, e já se falou disso, durante 10, 15 anos andou-se a falar que a segunda Liga deveria se dividir entre Norte e Sul e depois o tal Campeonato de Portugal ser a antiga terceira divisão. Norte, Centro e Sul. Norte, Centro e Sul, pronto. E ficaria assim as coisas. Mas o que é facto é que não. Toda a gente quer ir para o campeonato profissional. Mas o nosso país não tem, em termos financeiros, estabilidade para isso, para ter tantos clubes. E tanto é que já há quem diga que até mesmo a própria Primeira Liga, num futuro próximo, poderá passar dos 18 para 16. E atendendo a um ano pós-pandemia, haverá muito menos dinheiro no futebol no próximo ano, não tenho dúvidas disso. Paulo Sampaio, muito obrigado. Até para a semana. A primeira parte fecha assim, com a opinião de Paulo Sampaio, comentador Santo Tirso Digital. Falámos-lhe de voleibol. Começou o play-off do Desportivo das Aves. Vitória 3-0 frente ao Porto Volley. Segundo jogo já amanhã, sábado, no pavilhão da FANOR, frente ao mesmo adversário. E também dissecámos aqui a permanência do Tirsense na Série B do Campeonato de Portugal e o que é que ainda a Associação Recreativa de São Martinho poderá fazer neste mesmo campeonato. De seguida temos em estúdio um convidado especial. Até já. Cá estamos para a segunda parte do Em Cima da Linha, desta sexta-feira, 19 de março. Em Cima da Linha, um clássico nas noites de sextas-feiras, aqui na página do Santo Tirso Digital. Nosso convidado chama-se João Adílio Pinheiro Monteiro. Quem não conhece, João Adílio Pinheiro Monteiro vai estar à conversa nos próximos minutos, aqui no programa Em Cima da Linha. Ele que foi jogador do Desportivo das Aves, foi também responsável pelas camadas jovens do Desportivo das Aves, foi fundador dos Pinheirinhos de Ringe e esteve há cerca de 2, 3 anos no programa da SIC, que passa a publicidade, apresentado por Júlia Pinheiro. Boa noite. Bem-vindo aos estúdios do Santo Tirso Digital, é um prazer recebê-lo cá. Muito obrigado. Eu estive há um bocadinho a espreitar o seu programa quando esteve à conversa com a Júlia Pinheiro. Tinha lá uma frase a passar na televisão que dizia: o herói que tirou os jovens da rua e lhes deu um futuro. E eu faço-lhe a primeira pergunta, e faço-lhe a mesma questão, a primeira questão que a Júlia Pinheiro lhe colocou. Não se lembra qual é? Sim, sim. Prontos. Considera-se um herói? Não. É muito carinho da parte das pessoas. Porque ninguém faz nada só, compreende? Sozinho ninguém faz nada. Agora, juntando um grupo de pessoas que estejam interessados em lutar para o mesmo lado, remar para o mesmo lado e com a mesma intenção, conseguem-se coisas maravilhosas. E passei a ser herói sem saber que eu tinha sido. Portanto, eu já no Aves fazia quase igual. Não é? Não sei se tem um bocadinho da minha história. Joguei no Aves, depois fui capitão de equipa. Foi responsável pelas camadas jovens. Depois, por um acidente que tive, e por não me gostar tanto de deixar o futebol, tirei os cursos de treinador, aperfeiçoei-me e fui durante 20 anos o coordenador de futebol juvenil do Aves. Né? Naquele tempo que o Aves deu fruto. E deu fruto porque trabalhou-se de uma forma a pensar primeiro em fazer homens. Né? Nosso objetivo, quer no Aves, quer em Ringe, um objetivo, e quem está comigo sabe que é assim, primeiro fazer homens. Depois, nesses homens formados, se conseguir algum ser jogador, ótimo. Como sabe, a média de indivíduos, de jovens que treinam a chegar à alta competição, até nem diga alta, a média competição é uma percentagem mínima, nem 10%, não é? Nem 10%. Portanto, o meu objetivo, eu tenho tanto orgulho em ter treinado, por exemplo, o Neves, o Vítor, o Rui Alberto, como tenho orgulho em treinar um dentista, um empresário, um médico, que tem bastantes, que passam por mim, têm um carinho especial por mim. Eu tenho tanto orgulho nisso como tenho nessas pessoas. Eu sei que formei homens e que fiz alguma coisa para essas pessoas porque hoje estejam bem na vida, porque o futebol não é para toda a gente. Não é? É para quem tem sorte e alguma qualidade também. Preciso ter qualidade, depois muita sorte, para vingar no futebol, como sabe. João, vamos começar então pelo Desportivo das Aves. E eu pergunto-lhe, a questão é a seguinte: é diferente o futebol de agora do que era no tempo em que o João lá... O que é que mudou? As condições, principalmente, né? As condições. E para melhor. Eu comecei a treinar, quando treinei no Aves, eu já como jogador ia observando que faltava qualquer coisa no Desportivo das Aves. Eu fiz parte da primeira equipa de principiantes,
quando jogava, não havia iniciados, era principiantes e júniores, eram as duas equipas. Só havia esses dois. 15, 16, 17, 18. E até até começar a ser treinador, o Aves não teve mais escalão nenhum, compreende? Eu fui o primeiro treinador da equipa de iniciados do Aves. A primeira equipa de iniciados que o Aves teve, fui eu o primeiro treinador porque cheguei lá e achei que havia necessidade que os jovens começassem a treinar mais cedo. Mas depois achei que ainda era preciso mais cedo e fui a primeira equipa de infantis, primeiro treinador. E depois achei que ainda era preciso mais cedo e fui o primeiro treinador de escolas. E durante uns 10, 12 anos, o fruto veio de cima, não é? E havia tanta facilidade na altura de arranjar miúdos como agora aparecem? Ou era mais complicado? Era diferente. Os pais na altura eram era mais... diferente, porque enquanto o senhor agora vai a um jogo de futebol e vê o pai, a mãe, o tio, o avô e a avó, eu treinei muitos miúdos que não consegui ver os pais, compreende? Começaram e acabaram sem ver o pai. E para mim era uma grande coisa que às vezes nós, os pais, muito honestos que sejamos, compreende? Deixámos-nos fugir, é filho de fulana, percebe? Eu fiz sempre um esforço muito grande e nunca me deixar guiar por ser filho deste, ser filho daquele, ou ser filho do outro, que eu cheguei a treinar o filho do Sr. Armando Almeida, que era presidente do Aves, e cheguei a treinar miúdos de Rins, que era uma vida muito difícil. E quem tinha que jogar é que jogava, compreende? Eu só dar um exemplo, falei do Armando Almeida, claro, que não podia falar noutro qualquer. Eu, felizmente treinei todas as classes e todos me respeitavam da mesma forma, como eu falava com eles da mesma forma, compreende? Eu não distinguia ninguém, nem sequer os pais, não é? Para mim, o trato era igual para todos. Aqueles mais necessitados, às vezes, tinham mais sorte ainda. Mais sorte em cima daquela pouca sorte que eles tinham, não é? Mas olhava sempre, em igualdade de circunstância. Tenho este e este para jogar. Este tem tudo e mais alguma coisa. Este miúdo vem de Roriz a pé para aí abaixo, não tem nada. É este que vai jogar. É este que vai ter o prémio. Compreende? Eu sei que estava a prejudicar um bocadinho o outro. Não tinha culpa de ter tudo. Mas aquele miúdo merecia mais um prémio. Estava de ser motivado. Merecia mais motivação. E pronto, eu sei que, às vezes, em tipo de brincadeira, há quem me diga, você naquela altura... Há coisas que os miúdos recordam, miúdos que agora são pessoas formadas. Você na altura meteu fulano, não estou arrependido. Percebe? Eu sei que às vezes não fui honesto de todo, mas eu tinha opções, não é? Eu estou a falar só num caso, não é? Mas o tratamento das pessoas, aqueles que eu via com mais dificuldade, procurava saber onde morava, com quem e as condições que tinham. Porque enquanto eu fui treinador do Aves, nunca nenhum miúdo pagou um tostão para jogar, compreende? Nós dávamos equipamento, nós dávamos chuteiras a partir dos iniciados, que enquanto era pequenino, nas escolas infantis era mais complicado. Depois de pequenino, chegava a meio da época, já nos servia a chuteira. A partir de iniciados, até júniores, nós dávamos chuteiras a toda a gente, dávamos equipamento a toda a gente, ninguém gastava um tostão, não se pagava para jogar, não se pagava para treinar, compreende? Era a grande diferença. João Adílio, quem é que suportava essas despesas na altura? Éramos nós, a direção, o Aves, porque o Aves, coitados, entre aspas, para ter dinheiro para os séniores, e nós arranjámos direção que trabalhasse. Íamos cantar os reis, fazíamos um torneio no início da época, andávamos a pedir, de porta em porta, havia este, havia aquele que dava. E o futebol também era um bocado mais barato, sabe? Era mais barato o futebol. Nós íamos aguentando ali as coisas, de vez em quando pedíamos dinheiro para ter lá o posto médico mais ou menos com o betadine e pouco mais, e gelo, que era mais importante. Mas não foi fácil, eu estive ali 20 anos, não foi fácil, mas pelo menos uns 12 anos foram espetaculares. Foi quando saiu o Neves, o Vítor, o Vieira, o Raul, o Zé Maria, uma série de jogadores, chegaram a jogar 7 jogadores na mesma época, na segunda divisão. O Rui Alberto, se não me engano, também. O Rui Alberto, sim, o Rui Alberto foi o primeiro, foi o meu cartão de visita. Foi o primeiro que eu lancei no sénior. Fui roubar loticenses, entre aspas, e trouxe para cá, porque quando eu comecei a treinar iniciados, ele já jogava nos iniciados loticenses, que o Loticenses, nesse aspecto, foi primeiro que nós. Foi o meu primeiro iniciado do que nós. Deixou que eu não tenho rivalidade nenhuma com o Loticenses. Eu fui sempre amigo daquela gente toda. Eu vou lá e tenho amigos em todo lado. Nunca criei rivalidade com o Loticenses. Nunca. Nem com ninguém, atenção. Tenho muitos amigos em Santo Tirso. Muitos amigos. E alguns amigos daqueles que não vejo durante 10 anos, mas sei que tenho ali um amigo, compreende? Portanto, a grande riqueza que eu ganhei no futebol foi as amizades. Eu nunca ganhei dinheiro no futebol. Mas as amizades que eu tenho, não há dinheiro que pague. Não há dinheiro que... Vale mais que dinheiro. Mas muito mais. Portanto, foi anos maravilhosos. Depois chegou uma altura em que as direções mudaram e dava mais jeito.
não sei se me vai entender. Dava mais jeito à direção ir buscar o jogador fora, igual ao nosso, do que meter o nosso de júniores. Porque o nosso de júniores, o mérito não era da direção. Ia ser o treinador que o fez. E o jogador que vinha de fora, a direção, eu fui buscar fulano. Está a entender? Até isso começou a criar uma rivalidade e deixava-se o miúdo de fora. Por exemplo, chamavam 4 ou 5, porque era pressão minha que eu fazia. Se não forem, eu não vou, vou-me embora, não treino mais. E nesses 5 ou 6, quando eu vinha a descobrir, só um é que era inscrito. Está a entender? Mas só depois de muito tempo é que se sabia. O jogador não era convocado, não era convocado. E depois tinha que saber porque é que não era convocado. E ia ter com os treinadores, eu quis convocá-lo, mas não está escrito. A direção escondeu-me sempre isso de mim. Eu tenho anos, por exemplo, no ano que subiu o Paulo Pereira. Subiu o Paulo Pereira, subiu o Raul, que era meu filho, subiu o Marco António, subiu o Piquito, o Paticos, o Nuno Sampaio. Andaram ali o ano todo a jogar, era no tempo aquele que foi central do Porto, o Luís, sei quê? Luís quê? Falha-me agora. Luís qualquer. Pronto, ele treinou o Aves. E ter com ele, porque afinal de contas não é igual. Eu não posso meter porque os meus estão inscritos. Estão a entender? E eu cheguei a um ponto que disse, não, assim não. Primeiro fiz a proposta para me deixar de treinar com os miúdos mais cedo. Que eu achava que ainda era preciso mais cedo que 12 anos. Era preciso ir para os 8. Fiz uma proposta, alguém da direção, já tem que analisar mais, não penso nisso. Depois de me recusar a treinar com miúdos mais cedo e dizer que não tínhamos possibilidade, eu saber que outras equipas mais pobres que as nossas, que menos tinham. Depois de saber que eles faziam isso com 4 ou 5 jogadores, que levavam 4 ou 5 lá para cima para tapar os olhos à direção das camadas jovens, que o nosso objetivo era pôr miúdos lá em cima. E depois apareceu outra coisa muito forte que me foi ir embora. Nos últimos anos que eu estive, foram contratar alguém, que os senhores conhecem, mas eu não vou dizer aqui nomes, teve muitos anos no Ticense, e veio para aqui e eu sabia qual era a intenção daquele indivíduo e o que é que ele fazia no Ticense. Ia lá entrar no Aves, eu saí. A partir daí nós nunca tínhamos sido campeões de nada. Tínhamos ganhado a taça José Bacelar e tal. Mas no ano que eu fui-me embora, o Aves subiu em juvenis à primeira divisão. E no ano seguinte subiu o júnior à primeira divisão. Mas fui eu que formei esses jogadores, compreende? Mas enquanto eu quis formar jogadores, houve direções que quiseram fazer jogos, fazer vitórias, ganhar vitórias. Vitórias para quê e para quem? Só que a partir daí, a partir de eu me ir embora, sabe quem foi o único jogador que entrou nos treinos do Aves? João Silva, que foi o primeiro treinador das escolinhas. Mais ninguém. Mais ninguém. E já vai há muitos anos. Sim. Percebe? Depois de eu me ir embora, porque não era só meter lá os jogadores. É preciso discutir muito com a direção, exigir muito. Eles estão ali, eles podem, eles sabem, eles vão lá. Temos ali jogadores. Mas é tal coisa que eu lhe digo. Ficava muito melhor à direção. Não é para buscar um gajo não sei onde, que não tem nada contra ninguém de fora. Compreende? Não tenho nada contra os jogadores de fora. Que eu sei que os meus filhos foram jogadores profissionais, mas andar Porto Santo, por Benfica de Castelo Branco, equipas muito longe daqui, que era para ninguém os ver jogar, percebe? Está a entender? Isso magoa. Magoa de que maneira? Portanto, eu sei que era assim. Portanto, a minha mágoa é que nós tínhamos ali tudo e as direções, que com certeza nos outros lados é igual, não é? Eu estou a falar daquilo que conheço. Sim, claro. E digo isso a qualquer pessoa que me venha enfrentar. Se foi verdade que eu sei, passei por elas. De coração aberto. E isso a mim fez-me não me deixar treinar mais cedo. Estar a enganar a direção das camadas jovens, a pôr lá os miúdos a nos inscrever. A mim chegou um ponto de dizer, não, pronto, eu vou para onde me deixam. E formou os Pinheirinhos de Rins. Não fui logo para os Pinheirinhos de Rins. Eu andei ali aos papéis que o meu sonho era ter uma escolinha de futebol. O meu sonho era ter uma escolinha mas falando de futebol. dos Pinheirinhos de Rins, como é que surgiu? Preparei-me e foi nesse. Primeiro andei pelas escolas todas a treinar, que era... A minha escolinha era a escola de formação para o futebol. O que é que eu queria com isto? Formar jogadores, se pudesse ser, mas mais formar dirigentes, que é o que está mal no futebol, não é? Sempre esteve. Foi dirigir, não é preciso ter curso para ser dirigente, infelizmente. É o que está mal. Formar dirigentes, formar massagistas, formar fisioterapeutas, miúdos com vontade de fazer, ensinar os miúdos a fazer as inscrições e formar também árbitros. Porque sempre achei que o que estava menos bem no futebol era a direção, os dirigentes que não são formados e têm dinheiro. É presidente, para ser treinador é preciso tirar um mês de cursos. Para ser presidente basta ter um bocado de dinheiro. E bem haja quem tem e quem põe lá, não é? Bem haja. Mas, percebe? Acho que as pessoas não estão tão bem preparadas como exigem em quem anda lá a dar o litro. Por isso é que eu
quis fazer essa escolinha, mas depois já estava farto de gastar dinheiro. Eu ia para uma escola, tinha que pagar ao contínuo para ir para lá, ia para outra, andava com saco, mas já tinha 40 miúdos. O Joaquim Faria, que nunca foi o presidente do Rins, que é o presidente da Junta, que foi meu jogador também, quando tinha 7, 8 anos. Convidou. Estava sempre ali, Pinheirinho, vem, disse, pá, o que é que eu vou fazer para um ringue de cimento, pá? O que é que eu vou para lá fazer com 40 miúdos para um ringue de cimento? Tenho que andar com a mala de massagista, que eu sei que todas as vezes que uma bola um cai e esmurra o joelho. Mas fui para lá, pronto. Fui para lá e ele agarrou-me, fez com que treinasse também os séniores, não é? Uma mão lava a outra. Eu não ia ter despesas, treinei os séniores, foi num ano com o Ticenses, que a primeira vez o Rins subiu de divisão da segunda para a primeira e ganhou a taça de disciplina, que era impensável. Era impensável o Rins treinar, ganhar uma taça de disciplina, quando chegava a meio da época já tinha 4 expulsos, 3 com amarelo. Que era conhecido por um bairro bastante problemático, não é? Pois, mas eu mas conseguiu... ganhei a taça de disciplina e subi de divisão. De segunda para a primeira, que estava na segunda divisão. Portanto, mas aquilo não, para mim já dizia, com mais de 10 anos, para mim já sou muito grande. Já não sei treinar com mais de 10 anos. E a minha vocação era os pequeninos. E pronto, fui para ali para o ringue, mas disse logo, ok, daqui por um mês esse ringue vai abaixo. Epá, eu venho para aqui. Foi quando nós alagámos aquilo tudo, chamámos lá quase forçado o Presidente da Câmara. Disse agora, mas sois malucos. Agora tem que fazer, não temos onde treinar. E depois tivemos muito tempo a treinar, onde é agora o Intermarché, porque o Sr. Tony, da Tony, disse, Pinheiro, tens ali aquele campo, se precisares, e eu preparei ali... O Intermarché de Vila das Aves, para quem não está a ouvir. Preparei ali um mundialito, que nós rins, pá, pequeninos, nós somos mais pequenos de Portugal, somos mais pequeninos ainda. Mas eu sabia que havia um torneio mundialito, um mundialito de futebol para jovens pequeninos, que eu fui, ainda pelo ABS, fui a Bordeaux fazer esse primeiro campeonato internacional de infantis. Foi um risco muito grande, fui para Bordeaux fazer esse campeonato e fomos à final com o Saragossa, tivemos o melhor guarda-redes, o melhor marcador, só não ganhámos a disciplina, porque o jogador aqui das Aves que deu um morro no outro no final, pronto. Senão íamos ganhar aquilo tudo. E eu sabia que este torneio estava a decorrer. E depois foi feito no Algarve e eu aproveitei logo. Ficou-nos um bocado caro, demos um bocado de trabalho. E fui lá também aprender algumas coisas, compreende? A organização do torneio do Mundialito. O nosso miúdo jogar com os jogadores da Jordânia. Jogar contra o Barcelona. Era impensável, não é? Jogar contra o Barcelona. Esse trocava pinos com toda... Aquilo era 1000 e tal equipas. Foi 8 dias ali no Algarve. Nós conseguimos ir às finais e fomos à meia-final com o Barcelona. Atenção. Fomos a única equipa que marcámos golos ao Barcelona. O Barcelona empatava sempre 12-0, 13-0, 14-0. Assim. E nós marcámos 2 gols. Portanto, criei ali um grupo de miúdos, teve sorte, apareceram, porque não havia ninguém que treinasse com 4, 5 anos de idade, compreende? E eu apanhei esses miúdos todos. Não foi só em São Tiros, foi quase no distrito do Porto. Ninguém treinava com 4 anos de idade. E eles apareceram, deixavam andar ali. Depois vim para cá, pronto, formei aquela equipe. Quando apareceu o Vítor, o Vitinho, o Diogo Costa... Era isso que eu ia dizer. E outros tantos que ninguém fala deles. Estes de orgulho. E depois houve ali um desentendimento em raiz, porque há sempre quem queira estragar o trabalho que está a ser bem feito. E houve um ano, com essa equipinha que eu tinha com esses jogadores todos, que era para ganhar tudo. Eu ganhava a todo lado. Eu ganhava a todo lado com essa equipa. Foram uma equipa completa para o Ticenses. Foram 16 jogadores de uma vez para o Ticenses. Claro que foram ao Ticenses e ganharam o campeonato, claro. Mas onde é que estão? Onde é que estão os miúdos? Os que ficaram aqui no Aves, o Vitinha, o Rubem Moura, que foi internacional sub-18, que fez o mesmo percurso que fez o Vítor e o Diogo, estava no Rins, foram para o Benfica, do Benfica foram para o Porto, e o Rubem só saiu no último ano de Júnior, porque no Porto também há filhos de jogadores do Porto, não é? Sabe, em igual circunstância, o filho do jogador do Porto é que fica, e o Rubem, que no ano anterior tinha sido o jogador que marcou todas as bolas paradas na equipa de Júnior do primeiro ano do Porto. Era marcador de bolas paradas. Foi quase, defesa esquerda, foi quase o melhor marcador da equipa. E no fim queriam fazer um contrato de formação para ele até ao fim, e outros da mesma idade, contrato profissional. E o pai, todo chateado, triste, veio ter comigo e disse, pá, não há problema. O treinador Vitória Guimarães estava sempre a perguntar por ele. Foi para o Vitória. Teve um azar muito grande. A primeira internacionalização dele, de sub-18, foi à seleção, pisar-lhe um pé, ele anda há 3 ou 4 anos a tratar-se disso, nunca mais conseguiu jogar assiduamente. Outro miúdo,
Podia ser como o Vitinha. Não havia diferença, cada um no seu lugar, e como o Diogo, e outros que não... Vitinha, quem nos está a ver, está no Wolverhampton nesta altura, e Diogo Costa, que o João falou, é o guarda-redes suplente do Futebol Clube do Porto. E nesta altura, os Pinheirinhos de Rins estão... Nesta altura é complicado, Nesta altura por causa está da parado. pandemia, não é? Mas, pronto, aquilo abrandou muito. O Aves também começou a trabalhar bem, o Aves começou a trabalhar muito bem, agora o Parque Desportivo também do Aves começou a trabalhar bem, começaram a treinar todas as equipas, e os miúdos preferem ir para o Aves. É o Aves. E quando o Aves estava na primeira divisão, andar a passear com o equipamento do Aves, ou andar a passear com o equipamento do Rins é uma diferença muito grande, não é? Em Rins não se paga para jogar, não se paga para jogar. No Aves paga-se para jogar, mesmo assim eles querem ir para o Aves, é coisa de fazer. Temos menos miúdos, mas mesmo assim temos... Ainda o ano passado foi para o Sporting. Estão a treinar no Sporting com 8 anos, já foi para lá. Já todos os anos tem saído. Há 3 anos foi um para o Porto, que é o Duarte, está no Porto também. E se os vêm buscar é porque eles têm qualidade. Claro. Mas pronto. João Adílio, o nosso tempo infelizmente está a chegar ao fim e eu queria colocar esta questão. Eu já falei demais, não é? Não falou nada. Nós aqui, eu por mim ficava a falar consigo, que eu gosto de o ouvir. E certamente que os nossos ouvintes, os nossos seguidores também gostam. Sai de cá dentro, sai do coração. Não, mas eu ficava aqui toda a noite e amanhã é sábado, por isso temos todo o tempo do mundo, mas infelizmente não pode ser. Como é que vê, e creio que vê com alguma tristeza, esta situação que o Desportivo das Aves passou? Eu na altura, naquela dita Assembleia em que se deu a autorização para se criar a SAD, eu fui dos que fui apelidado, então não é este, não queres que eu disse, é preferível jogar na terceira divisão a sermos o Aves, Eu joguei 16 anos na terceira divisão e não estou envergonhado por isso, cara. O Aves estava sempre, onde o Aves fosse, estava sempre tudo cheio. Não é por isso que os adeptos do Aves, está na primeira, está na terceira, é que deixam de ser abenços. Nós vamos correr um risco muito grande, porque já sabia o que tinha acontecido no Beira-Mar, percebe? Ninguém vem trazer nada aqui, por amor de Deus. Ninguém nos vem dar nada. Vem de lá, não sei de onde, até aqui, às Aves, até este cantinho, trazer o quê? Dar-nos o quê? Pronto, ganhámos a Taça de Portugal, que éramos capazes de nunca conseguir ganhar. E depois? É muito triste para mim, eu não estou contra quem optou por isso, mas é uma mágoa muito grande, porque, quando é que nós vamos chegar lá? E agora ainda bem mais esta pandemia para atrasar com tudo. Isto está... O Aves, que era uma equipa com pergaminhos, respeitada em todo o mundo, mesmo a jogar na terceira divisão, e passarmos por isto é uma tristeza tão grande, porque eu, mesmo não estando no Aves, eu não admito que ninguém goste mais do Aves do que eu. Eu andei 30 anos a entrar todos os dias no Bernardino Gomes. Todos os dias. Eu treinava de segunda a sábado, no domingo tinha jogos de manhã, jogos de tarde, de futebol feminino. Eu andei quase 30 anos, poucas vezes não lá entrei. Portanto, entrava mais vezes lá que em casa, se calhar. Em casa entrava todos os dias. Também era igual, não era de ir para a de lixo. Mas não admito que venha alguém dizer que eu que não gosto do Aves, que não sou abenço. Porque eu não estou no Aves, estou a trabalhar para o Aves. Todos os anos saem miúdos do Rins para o Aves. E depois de alguns treinadores que estão no Aves passaram para o Rins, sabia que tínhamos lá. Porque em Rins passaram treinadores que estão... Vários treinadores, que fui eu que desenhei o curso, outros não, mas o Vítor Ferreira, o pai do Vitinha, treinou comigo em Rins. O Sérgio Gonçalves, que foi treinador, treinou comigo em Rins. O Dino Bernardino Faria treinou comigo em Rins, começaram lá. O Chano, que foi jogador do Aves, fez um estágio dele em Rins, fui eu que assinei para ele ser treinador. Fez 15 jogos comigo no banco para poder ser treinador. Aquele moço do... Esquece-me o nome, que pertence à Casa dos Reclames, também esteve lá 2 anos a treinar. E agora, portanto, passou por lá muita gente, só que qual era a diferença? Esses treinadores iam para lá, não ganhavam nada, e levavam bolas, levavam coletes, levavam o que os miúdos precisassem, e era uma alegria. E vieram para o Aves ganhar dinheiro, e não levam para nada para o Aves. Será que são mais felizes no Aves a ganhar dinheiro do que... Não sei, eles é que sabem, eu respeito, sou amigo deles todos, tenho muito respeito por toda a gente que trabalha no Aves, toda a gente trabalha no futebol de formação. Mas, falando no Aves outra vez, só espero é que isto passe rapidamente e que se possa voltar a ter uma divisão mais condizente com o nosso valor, com a nossa força, com a força da nossa terra. João Adílio Pinheiro Monteiro foi o nosso convidado. Certamente que muito mais haveria para falar, mas o tempo é mesmo assim, escasseia e temos que fechar mesmo por hoje este clássico de sextas-feiras à noite aqui na página do Santo Tirso Digital.
Pinheirinhos de Ringe esteve aqui então em destaque com o nosso convidado especial, João Adílio Pinheiro Monteiro. Foi um prazer. Hoje é dia do pai. Muitos parabéns, João Adílio, porque é pai também. Muitos parabéns também para quem está nas câmaras e quem também está aqui, porque hoje é o dia 19 de março e também para todos os pais que nos estão a ver nesta altura, uma continuação de um ótimo dia do pai, de um bom fim de semana. Cuidem-se e protejam-se. Boa noite, até para a semana, se Deus quiser.